amigos, eu sou o professor Ricardo Garrido e esse é o canal História em Rede. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o recente episódio entre o governo de Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e o governo Trump. Na verdade, o que é que está acontecendo no atual cenário internacional que está deixando o mundo meio que assustado? Os testes nucleares que a Coreia fez em 2005 e os recentes testes de mísseis balísticos intercontinentais, mísseis de longo alcance feitos por Kim Jong-un, onde ele já disse que esses testes não vão terminar, eles têm deixado o mundo bastante apavorado. Agora, nós precisamos entender a gênese desse conflito. E mais do que entendermos a gênese desse conflito, temos que buscar entender quais as razões que estão impulsionando o Kim Jong-un a esses testes de mísseis. O que é, na verdade, que a Coreia pretende com esses testes de mísseis, mostrando para o mundo, notadamente para os Estados Unidos, que é detentora de uma grande força bélica, de uma grande força militar, como nós já sabemos que ela é detentora de uma grande força nuclear, desde que o pai de Kim Jong-un, Kim Jong-il, fez os testes nucleares no ano de 2005, no momento em que os Estados Unidos estavam em guerra contra o Iraque, na guerra contra o terror. É lógico que para nós compreendermos essas relações internacionais entre Estados Unidos e Coreia, precisamos de um pré-requisito. E esse pré-requisito da questão coreana encontra-se na Guerra Fria. Para nós entendermos o pré-requisito e chegarmos na Coreia atual, vamos fazer um pequeno histórico sobre o problema da Coreia, a guerra na Coreia, que começou lá em 1951, durante a Guerra Fria. Vamos lá? Então todos me acompanhem e vamos fazer uma retrospectiva histórica mostrando na geopolítica como a Guerra da Coreia ocorreu, por que a Guerra da Coreia ocorreu e por que a guerra na Coreia ela é tão importante no cenário do mundo bipolar. Vamos lá, acompanhe aqui comigo esse retrospecto. Então, galera, para nós entendermos a guerra na Coreia, é necessário fazermos um pequeno retrospecto sobre os eventos que ocorreram logo após a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Grande Guerra terminou, essa região, a Península da Coreia, toda ela havia sido ocupada pelas forças japonesas. Toda a Península Coreana, portanto, havia sido ocupada pelas forças japonesas. Ao terminar a Segunda Grande Guerra, e o Japão foi obrigado a se render depois de 2 bombardeios nucleares, um no dia 6 na cidade de Hiroshima e um no dia 9 na cidade de Nagasaki, as Coreias foram desocupadas pelo Japão. E uma das exigências das potências aliadas com a Conferência de Yalta, a Conferência que bipolarizou o mundo, que criou o mundo bipolar, foi exatamente a divisão da Coreia em duas. Criou-se aqui uma linha imaginária, onde eu estou passando com o mouse, o paralelo 38, e essa linha imaginária, o paralelo 38, dividiria as Coreias em duas. No norte, nasceria a Coreia do Norte, tendo como capital Pyongyang, e no sul, nasceria a Coreia do Sul, tendo como capital Seul. É lógico que essa divisão norte e sul, o norte socialista aqui em vermelho e o sul capitalista aqui em verde, há uma razão de ser. O norte torna-se socialista porque observe que o norte faz fronteira com a ex-União Soviética e com a China atualmente comunista. Então, essa divisão ela foi feita exatamente no ano de 1945, logo após o término da Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, de 1945
até 1951, podemos afirmar que a situação entre as duas Coreias era uma situação de calmaria. O norte comunista, apoiado pela União Soviética, e o sul capitalista, apoiado pela nação norte-americana. Acontece que essa calmaria que predominou de 1945 até 1951, ela foi interrompida. Por que razões a guerra na Coreia começaria em 1941? Na verdade, a Guerra da Coreia começou em 1951 durante o governo de Kim Jong-il. Esse Kim Jong-il é considerado como o pai fundador da nação coreana. Ele é uma espécie de mártir de líder. E o Kim Jong-il, exatamente no ano de 1951, fortemente influenciado pela China e pela União Soviética, Kim Jong-il iria ser municiado, inclusive belicamente, e o comunismo, interessado em expandir suas áreas de influência, vai apoiar a China, e a União Soviética vão apoiar a Coreia do Norte, e com o apoio da China e da União Soviética, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, desencadeando a guerra na Península da Coreia. Uma das guerras mais sangrentas da história, durou de 51 a 53. Por quê? Se por um lado a Coreia do Norte era apoiada militarmente pela União Soviética, pela China, por outro lado, a Coreia do Sul era apoiada militarmente pelos Estados Unidos da América. Essa guerra, desencadeada pelo Kim Jong-il, ela acabou durando de 1951 até 1953. No ano de 1953, a guerra na Coreia chegaria ao seu final. Na verdade, a guerra na Coreia chegou ao final porque o ano de 1953 vivenciaria uma nova fase nas relações internacionais, que é conhecida como coexistência pacífica, a fase marcada pela morte de Stalin e a ascensão do Nikita Khrushchev ao poder. Por isso que no ano de 1953, a guerra na Coreia acabou chegando ao seu final. Essa nova relação internacional, a coexistência pacífica, ela foi importantíssima para a redefinição dessa guerra que durou 3 anos e terminou sem nenhum vitorioso, dado ao grande equilíbrio de forças. A ascensão de Khrushchev e a coexistência pacífica mudaria completamente as relações de poder na Península Coreana. O detalhe é que em 1953, quando Khrushchev assume o poder, ele estava interessado em reestruturar o socialismo na União Soviética. Porque já naquela época, em 1953, o regime stalinista estava mostrando sinais de derrocada, de depreciação. E o Khrushchev, ele estava determinado a reestruturar o socialismo no mundo. Da forma que Stalin implementou o socialismo, a tendência era que a União Soviética e os regimes socialistas sucumbissem rapidamente. Por isso, o Khrushchev idealizou uma política internacional que nós, historiadores, chamamos de coexistência pacífica. A pretensão de Khrushchev era retirar a União Soviética do máximo de conflitos que pudesse em termos internacionais. A União Soviética financiava quando não envolvia-se muito em conflitos externos em áreas periféricas, e o Khrushchev queria retirar a União Soviética desses conflitos para economizar recursos. Com a economia desses recursos, com a economia de dinheiro, o Khrushchev pretendia usar esse dinheiro que ele estava economizando para reinvestir na União Soviética
produzindo dessa maneira uma reestruturação do regime socialista. Caso contrário, o regime quebraria. E nessa pegada de flexibilizar as relações internacionais para promover economia para a União Soviética se reestruturar, o Khrushchev propôs um cessar-fogo na Coreia em 1953 e esse cessar-fogo foi aceito pelo general Eisenhower, que na ocasião era o presidente dos Estados Unidos da América. De lá para cá, 53 até 91, que foi quando a União Soviética acabou, o que é que nós vamos ter? Com o fim da guerra na Coreia, a partir de 1953, a União Soviética ela começa a sustentar a Coreia do Norte. A dependência da Coreia do Norte para com a União Soviética era total. Aliás, todos nós sabemos que durante o socialismo era muito comum a União Soviética financiar regimes socialistas fora do eixo do leste europeu. A União Soviética financiou o regime cubano, a União Soviética financiou depois o regime do Vietnã, a União Soviética financiou a Coreia, a União Soviética financiou as guerrilhas na África, em Angola e Moçambique, e tão logo a guerra na Coreia terminara, a União Soviética financiaria a manutenção do socialismo na Coreia. Em contrapartida, a Coreia do Sul transformar-se-ia após o conflito num tigre asiático. Os Estados Unidos e o Japão vão viabilizar investimentos bilionários na Coreia, transformando a Coreia inicialmente em uma plataforma de exportação. A Coreia do Sul, no primeiro momento, fabricava mercadorias de baixo valor agregado, só que esses investimentos feitos na Coreia do Sul, a longo prazo, acabariam transformando a Coreia do Sul em uma nação desenvolvida. Isso é uma temática, inclusive, para uma outra aula, que eu prometo já aqui de cara gravar, a ascensão dos tigres asiáticos, como os tigres asiáticos se tornaram poderosas nações, poderosas regiões na Ásia, não é? A ponto de serem protagonistas das relações capitalistas de produção no mundo contemporâneo. Mas essa relação, dependência da Coreia do Norte com a União Soviética até 91 e a Coreia do Sul se tornando uma superpotência, ela foi mantida até o ano de 1991. Então, amigos, com o fim da União Soviética, quem estava no poder na Coreia do Norte era esta figura, o Kim Jong-il. Kim Jong era o filho do pai fundador da Coreia do Norte, o Kim Jong-il. Agora é o Kim Jong. Ele estava, a partir de 1992, sofrendo fortes pressões da população da Coreia do Norte com a pretensão, com o objetivo de unificar a Coreia. A população não mais suportava vivenciar a crise agonizante que a Coreia vivenciava. Veja, como eu falei, a queda econômica da Coreia, ela foi assustadora. O fim da União Soviética produziu o colapso quase que instantâneo da Coreia do Norte. Por isso mesmo, a população queria a unificação da Coreia. É lógico que a unificação da Coreia seria benéfica para as duas Coreias. Por quê? A Coreia do Sul, em 1992, já era uma nação desenvolvida e certamente iria investir economicamente na Coreia do Norte, que encontrava-se completamente despedaçada do ponto de vista econômico. Então, a Coreia do Norte seria beneficiada com investimentos econômicos da Coreia do Sul. Em contrapartida, a Coreia do Sul também beneficiaria-se, primeiro, com a reconstrução lucrativa, segundo, porque teria acesso à mão de obra barata, terceiro, porque teria acesso também a matérias-primas. Trata-se de um mercado inteiro que estava fechado
e agora estava se abrindo para a Coreia do Sul. Portanto, veja que esse processo de unidade, esse processo de unificação, seria bom para ambas as Coreias. Por isso que o Kim Jong resolveu iniciar negociações com a Coreia do Sul, visando a unificação. É claro que estamos falando de duas nações que estavam separadas desde 1945, estamos em 1991 e você não pode imaginar que essas regiões vão se unificar rapidamente, da noite para o dia, num estalar de dedos ou num piscar de olhos. Esse processo de unidade levaria tempo, até porque, e sobretudo, o Kim Jong, ele queria sair com benefícios desse processo de unificação. Ele não queria sofrer nenhuma sanção, ele não queria sofrer nenhum tipo de punição com esse processo de unificação. Assim, as negociações para a unificação das Coreias iniciaram-se por volta de 1993. A partir daí, 1993, o diálogo entre os governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul intensificaram-se e, gradativamente, as Coreias foram se aproximando. Esse processo de aproximação, a partir de 1993, ele foi cada vez mais se tornando intenso, não é? Aos poucos, a Coreia do Norte libera cidadãos para visitarem a Coreia do Sul e vice-versa. A Coreia do Norte, ela permite que cidadãos trabalhem na Coreia do Sul e retornem à Coreia do Norte e vice-versa. A Coreia do Sul começou a movimentar capitais em direção à Coreia do Norte. Enfim, o processo de unificação política, social e econômica estava avançando num ritmo até considerável. O que ocorre é o seguinte, esse processo de unificação estava indo tão bem que nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, as duas Coreias, o governo das duas Coreias, solicitaram ao Comitê Olímpico Internacional que na hora do cômputo do quadro de medalhas não separasse Coreia do Norte de Coreia do Sul, computasse como sendo um país só, Coreia. É lógico que o Comitê Olímpico não poderia fazer isso, porque oficialmente esse processo ainda não estava afirmado pela ONU. Mas o Comitê Olímpico atendeu a um outro pedido. Os atletas de ambas as Coreias entraram juntos no Parque Olímpico e os atletas da Coreia do Norte carregaram a bandeira da Coreia do Sul e vice-versa. Então, como todos podem perceber, o processo de unificação parecia ser inevitável. Era apenas uma questão de tempo para a Coreia unificar-se. E esse problema, esse foco de tensão, desaparecer completamente e hoje, quem sabe, não mais existir nas relações internacionais. Ora, vocês devem estar se perguntando, se as Coreias estavam bem rumo à unificação, se o projeto e o processo de unificação parecia ser inevitável, o que foi que aconteceu para esse viés, para essa reversão? Lamentavelmente, o 11 de setembro de 2001, o atentado terrorista promovido pela rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden contra os Estados Unidos reverteram essa tendência de unificação das duas Coreias. Mas por quê? Na verdade, após o atentado terrorista, o mundo entrou numa era de extremismo muito grande com o governo Bush, a era Bush. E Bush, após o 11 de setembro, criou a doutrina Bush e criou o eixo do mal. O eixo do mal seria composto por um bloco de países que poderiam ser atacados pelos Estados Unidos por, de alguma forma, estarem dando apoio ao terrorismo internacional. Então, o eixo do mal era formado por um bloco de nações que poderiam ser atacadas pelos Estados Unidos
por de alguma maneira estarem dando apoio logístico ao terrorismo internacional. E a Coreia do Norte, que já estava em vias de unificação, na verdade, quando houve o 11 de setembro, faltava aproximadamente 3 meses para a unificação tornar-se oficial, e o Bush coloca a Coreia do Norte no eixo do mal. Ou seja, Bush coloca a Coreia do Norte como um dos prováveis alvos norte-americanos, um dos prováveis alvos dos Estados Unidos na guerra contra o terror, alegando que a Coreia do Norte estava apoiando o terrorismo internacional. Você observe que deslize absurdo das relações internacionais cometidas pelo ex-presidente George Walker Bush, o Bush Jr. Ora, quando ele coloca a Coreia do Norte no eixo do mal, isso aborta o processo de unificação. O Kim Jong faz o quê? Ora, o Afeganistão foi colocado no eixo do mal e foi bombardeado. O Iraque foi colocado no eixo do mal e foi bombardeado. E agora, o terceiro país que estava sendo colocado no eixo do mal, a Coreia do Norte. É lógico que a Coreia do Norte também seria bombardeada. O Kim Jong, percebendo que a Coreia do Norte seria o próximo alvo norte-americano, ele suspende o processo de unificação. Todas as negociações que estavam ocorrendo desde 93 foram suspensas instantaneamente. As fronteiras entre os dois países foram reerguidas. E o que é que o Kim Jong fez? Kim Jong deu início a um programa nuclear na Coreia do Norte. Veja que câncer foi o governo Bush para o mundo. É claro, com isso eu não estou isentando a responsabilidade do ditador Kim Jong, porque ele poderia ter optado por uma solução diplomática. Sempre pode-se optar por uma saída diplomática. O Kim Jong, ele foi austero, mas ele sempre foi um governante austero. Então, quando Bush coloca a Coreia no eixo do mal, ele estava matando a possibilidade de nós nos livrarmos de um conflito que está até hoje incomodando o mundo inteiro lá na região da Ásia. Porque, instantaneamente, repito, é bom para aprendermos com calma, o Kim Jong-il aborta todas as negociações, reestabelece as fronteiras e dá início a um programa nuclear na Coreia do Norte. O Kim Jong-il, sabendo que a Coreia do Norte seria atacada, deu início a um programa nuclear e em 2005 o Kim Jong-il fez testes nucleares nessa área aqui em vermelho. É claro que o Kim Jong-il ele queria evitar que a Coreia colocada no eixo do mal fosse atacado pelo governo Bush. Essa linha aqui foi a área onde o tremor foi sentido depois do teste, principalmente nessa região aqui. O abalo veio mais para o lado de cá. Ora, depois do teste do Kim Jong-il, os Estados Unidos do Bush iniciaram uma política de provocação com a Coreia do Norte, alegando que não adiantava ele ter a bomba nuclear, porque ele não tinha o veículo de transporte que era o míssil balístico intercontinental. Não mais que rapidamente, o governo de Kim Jong-il, continuado pelo governo do seu filho, esse jovem psicopata ditador, Kim Jong-un, deram início ao desenvolvimento de um programa de mísseis balísticos intercontinentais. Todos estão vendo que o Kim Jong-un ele tem feito testes constantemente, inclusive ele fez um teste recentemente onde os mísseis eles chegaram a ultrapassar o Japão. Os mísseis chegaram a ultrapassar o Japão. Isso aqui é uma área aliada norte-americana, tá? A Coreia do Sul, o Japão, é um escudo de contenção ao socialismo mundial. Portanto, esse ponto nevrálgico
do capitalismo mundial, ele poderia já estar morto se o Bush permitisse que esse processo de unificação seguisse o seu próprio curso. O Kim Jong-il, ele tem se tornado cada vez mais incisivo nos testes de mísseis nucleares, principalmente por conta da eleição desta figura. Por mais absurda que se pareça, a eleição de Donald Trump retroalimenta o Kim Jong-il. Na verdade, eles se nutrem um do outro, não é? Eles se completam como enzima e substrato. O Kim Jong-il, fazendo esses testes nucleares radicais, ele encontra quórum no governo Trump, porque Trump foi eleito pelo Partido Republicano. O Partido Republicano é o partido da indústria bélica e o Trump precisa militarizar os Estados Unidos para mais rapidamente retirar a nação norte-americana da crise. Por outro lado, o Kim Jong-un, tendo o discurso extremista do Trump, acaba se sentindo motivado para dar continuidade a esses testes nucleares, deixando o mundo nesse clima de tensão terrível que a população mundial fica apavorada. Observe que o Trump, desde que chegou ao poder, só tem feito estardalhaços, discursos que representam um retrocesso nas relações internacionais. E no que tange a questão da Coreia do Norte, o Donald Trump, ele está meio que gostando do que vem ocorrendo, porque ele está usando a Coreia como pretexto para movimentar tropas americanas na Ásia. Observe que recentemente ele aumentou o efetivo militar no Afeganistão, ele fez uma operação militar de testes em conjunto com a Coreia do Sul. Então, o Kim Jong-un está alimentando Trump e Trump está alimentando Kim Jong-un. Posso lhes dizer que o mundo vai acabar, mas não por conta da panaceia dessas duas figuras. O que eles estão fazendo não passa de jargão político. Essas ameaças não vão ser concretizadas e não vão ser transformadas numa guerra nunca. Porque, amigos, observem as fronteiras da Coreia. A Coreia faz fronteira com a China, a Coreia faz fronteira com a Rússia. Essa área aqui é uma área de proteção americana. A Coreia é um país pobre, precisa desesperadamente de dinheiro e vem utilizando-se, desde que produziu sua bomba atômica em 2005, vem utilizando-se dos artefatos nucleares que produziu, do desenvolvimento dos mísseis balísticos intercontinentais, para fazer chantagem com o Ocidente e arrancar recursos, arrancar pecúnios do Ocidente, para ver se ameniza um pouco a situação econômica. Porque hoje a Coreia do Norte depende 90% da China. Se antes a Coreia dependia totalmente da União Soviética, hoje a Coreia depende completamente da China para sobreviver como país. Esse cenário que vocês estão vendo aqui, que a mídia noticia como sendo um cenário de uma provável guerra nuclear, não passa de uma notícia de estardalhaço, de uma notícia de tabloide, que faz parte para poder vender, para ganhar dinheiro, mas fiquem tranquilos, como historiador, dou-lhes quase que total razão, total calmaria, que aqui nessa área não haverá nenhum tipo de guerra nuclear, porque é uma área, é um centro nervoso do sistema. Fiquem calmos, que tudo que está acontecendo aí é um jargão que retroalimenta essas duas figuras que são um retrocesso para as relações internacionais na Coreia, nos Estados Unidos e no mundo. Beleza? Então, gostou? Vá dando logo like aí, se você gostou. Indique o nosso canal para os seus amigos. História em Rede. Inscreva-se no nosso canal História em Rede. Siga-nos no nosso Instagram. Está aqui, Professor Garrido. Acompanhe mais notícias do nosso canal. Em tempo real, você pode entrar quando nós fizermos o papo temático.
Estamos esperando que você dê o like lá no nosso Facebook, nos siga no nosso Twitter, nos siga no nosso Instagram e sugira o tema da próxima aula. Alguns estão me pedindo que eu grave sobre os conflitos raciais dos Estados Unidos e esse pedido está na frente, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, um beijo fraternal a todos e até a próxima!